Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer um alerta que Ciro Gomes fez e foi divulgado pelo antagonista lá no canal sobre como seria um eventual governo Lula. Vou falar também aqui de um tweet do Ciro que teve uma repercussão muito grande, dele falando que se quisesse ter sido presidente há 8, 12 anos já teria sido. Eu quero trazer algumas reflexões sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda aqui no canal. Se você chegou, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o joinha para cima. Se não gostar, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, e antes de falar do assunto principal aqui deste vídeo, eu anunciei aqui já algumas vezes, agora eu sou oficialmente candidato a deputado federal pelo PDT de Minas Gerais. Aconteceu a convenção no dia 30 de julho e lá eu e vários outros saímos oficialmente candidatos. Deputado estadual, federal, e nós temos também aqui o Bruno Miranda, que é o nosso candidato ao Senado. E eu lancei hoje, no dia 1º de agosto, a vaquinha. Acabei de lançar pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo. Vaquinha que é muito importante para a gente ter recursos para levar a nossa mensagem adiante, nos estruturar bem para fazer impulsionamento nas redes sociais. Eu vou usar muito esse recurso nessa nossa caminhada. Então, quem puder participar, eu sei que a coisa não está fácil para muita gente, mas nós colocamos lá a doação a partir de R$10. Então você pode doar a partir de 10, aquele valor, enfim, que você tiver condições. Se não tiver, faz parte. Eu vou deixar o link no comentário fixo aqui para quem também na descrição, para quem quiser entrar e doar, ou para quem quiser nos ajudar divulgando. Isso também é muito importante para a nossa caminhada, para a nossa candidatura. Mas vamos falar aqui agora do Ciro, que o antagonista divulgou, explicou para o Valor como vai ser o terceiro mandato do Lula. Aqui eu quero apenas fazer uma correção, que deveria ter sido colocado aqui como pode ser caso Lula seja eleito, e não como vai ser. Porque essa coisa do como vai ser dá uma ideia de que está tudo decidido, que não tem ninguém que concorrer, e a campanha nem começou. Então não dá para dizer que o jogo já acabou, quando na verdade ele nem começou. Mas vamos trazer aqui uma reflexão do Ciro e em seguida eu explico. Abre aspas para o Ciro. Uma tragédia grande, falando aqui de um eventual governo Lula. A margem para aumentar juros não existe mais. Ele, Lula, não tem lucidez disso, não quer ouvir. E o quadro técnico ao lado dele é de 8º nível. Quando chegar lá, uma conta impagável com Renan Calheiros, Eunice Oliveira, MDB, Guilherme Boulos, Ministério para todo mundo. Tudo num cenário completamente diferente de 2003. E a expectativa do povão é cerveja e picanha, que é o que o Lula repete. Ele vai botar um banqueiro na economia e entregar as políticas de papo furado. Aqui colocou entre parênteses o antagonista: mulher, índio e negro, fecha parênteses, para o PT se divertir. A política e o orçamento para o Centrão e vai passear no estrangeiro. Vamos aqui a alguns pontos. O Brasil está elevando a taxa de juros, o Banco Central não para de subi-la, a inflação continua muito alta e o país sem crescer. Isso aqui é uma combinação trágica. Mas para alguns liberais, qual que é o problema desse governo? Não ter sido liberal o suficiente. É sempre assim. A solução para o fracasso do neoliberalismo, para esse modelo econômico, é aumentar a dose de liberalismo e justificar que não foi bom porque não teve a dose correta antes. Isso aqui não é recente, não acontece só no Brasil. Sobre o Ciro falar aqui que está nessa questão do MDB, Eunício, isso aqui realmente é o seguinte: você dividir o poder com aliados faz parte aqui no Brasil e em várias democracias ao redor do mundo. Mas a grande questão é, o Lula está misturando Eunice Oliveira, Renan Calheiros, Guilherme Boulos, Marcelo Freixo, Gedel Vera Lima, Sarney, Alckmin, Pastor Isidoro, aquele da cura gay lá na Bahia, ruralista Nery Geller aqui no Mato Grosso. Aí queria se juntar com o Bivar, e a grande pergunta que eu faço é: qual que é o projeto que será executado caso o Lula seja eleito? Ninguém sabe direito, nem o próprio Lula fala. Então é o seguinte, aí não tem um projeto que você conversa com as pessoas e atrai apoios em torno dele, e aí ganha, o que vai ser colocado em prática? E diante dessa possível composição do governo, Lula está fazendo 1000 promessas, Já está falando em recriar até o Ministério da Pesca. E tem um monte de candidato ao governo e ao Senado com promessa de ministério em caso de derrota, e alguns, mesmo em caso de vitória, já estão negociando. Por exemplo, candidato ao Senado de um estado X. Não vou falar por enquanto, mas em breve eu trago novidades sobre isso. Todo mundo diz que vai ganhar. Aí eles estão negociando o quê? A suplência dele, porque o suplente, muitas vezes o povo nem sabe quem é. Vota no senador,
Aí depois o senador vira ministro e o suplente, que o povo nem conhece e que nunca chegaria ao Senado através do voto nele mesmo, aí o suplente entra na jogada. Cuidado, tem muito suplente aí, né, que está se articulando, olha, né, e depois vão reclamar. Aí a gente vai falar que não está sendo avisado. Então é isso, o Lula está prometendo recriar alguns ministérios, prometendo vaga aqui, vaga ali. Tem vaga que ele está prometendo para mais de um, a gente escuta aí, né, na imprensa. A própria presidência da Câmara chegou a tentar dialogar ali com o Bivar em torno disso, mas aí já tinha falado antes, segundo o Poder 360, que ela estava prometida para o Eunício Oliveira, mas aí ele fala que se o Lira continuar aqui, ele não criaria dificuldades. Então vamos ver. E sobre o PT colocar um banqueiro na economia e dar as pautas chamadas identitárias para o PT. Aí você pode ter, de um lado, parte do governo defendendo o direito das chamadas minorias, que são importantes, e do outro lado, né, o sistema financeiro mantendo a estrutura perversa que pune e prejudica principalmente quem? As chamadas minorias. Então é aquilo, né? Você de um lado acena para parte do partido e do outro lado você acena para o sistema financeiro. Porém, o sistema financeiro, né, como eu disse aqui, ele prejudica o outro lado também. Mas assim, tem muita gente que fica preocupada apenas com um lado e não com os dois lados, e aí fica quase que uma luta inglória. Ah, William, mas se o Ciro então fez críticas a um possível governo Lula, quer dizer que ele quer que continue Bolsonaro? É claro e óbvio que não. O Ciro é candidato à presidência, quer derrotar os dois. E os dois, embora muita gente fale, não, né, não tem polarização porque eles são muito diferentes. Olha, beleza, em alguns aspectos sim, mas eles repetiram no poder a mesma política econômica, com o Lula tendo uma maior preocupação social. Mas aí o Bolsonaro veio agora e colocou o Auxílio Brasil, mudou de nome, pegou o Bolsa Família, mudou de nome, como o Lula tinha feito com o Bolsa Escola e alguns programas sociais do Fernando Henrique. Aí muda de nome, dá uma turbinada e, opa, eu sou o pai dos pobres. Aí vem Bolsonaro, muda de nome, dá uma turbinada e agora se apresenta como o pai dos pobres. Então, né, é a mesma política econômica, migalhas para os pobres e uma montanha de dinheiro para os ricos e os super ricos. Mas o Lula ganhando, vamos destacar aqui o que o Ciro fala também, né? E não fazendo as mudanças que precisamos, o povo vai se revoltar, porque está na expectativa que vai chover picanha e cerveja do céu, que vai virar o paraíso na terra. E aí, com alguns meses de governo Lula não vindo as mudanças, pode abrir espaço para uma insatisfação generalizada do povo e, né, fortalecer de novo a extrema-direita. E aí, quem sabe, teremos um Bolsonaro 2.0 em 2026. Né? Ou ele próprio, caso não seja preso e não fique inelegível, né? E se isso acontecer, vai um poste dele, porque vai ter aquela coisa, Bolsonaro perseguido, não sei o quê, e aí vem um poste dele tentando vencer as eleições em 2026. Então, realmente, né, é um cenário que a gente tem que tomar muito cuidado. A nossa tarefa não é só derrotar Bolsonaro, não é só salvar a democracia, que é o discurso de muitos que se recusam a debater projeto. A nossa tarefa é dupla, é derrotar o atual governo, mas também sem deixar o anterior voltar, porque foi a prática desse anterior que gerou o presente. Então é necessário a gente mudar o modelo econômico e de governança política. E por falar nisso, Ciro Gomes fez um tweet lá também que gerou uma repercussão interessante. Disse o seguinte: perguntaram por que as pesquisas são tão hostis e por que eu tenho dificuldade de firmar alianças. Gente boa, se eu quisesse vender o Brasil e vender minha palavra, acreditem, eu já teria sido presidente há uns 8, 12 anos atrás. O problema é que eu não quero só ser presidente do Brasil, eu quero mudar a história brasileira. E para isso, eu não posso e não vou vender minha alma para o sistema. Se o Ciro tivesse se rendido ao sistema, já teria sido eleito, como ele mesmo disse. Mas é uma questão de escolha. Ser eleito desse jeito, vendido, rendido e sair como os outros, ou tentar o caminho mais difícil, porém o único que oferece uma mudança para o Brasil. Pensemos juntos em algo que o Ciro repete. Fernando Collor de Mello veio com uma esperança, não sei o que, de Marajá e tal. Né? Sofreu impeachment, saiu desmoralizado. Vê Fernando Henrique naquela onda do Plano Real e tal, com várias promessas ali, né, entre os economistas de fazer uma reforma assim que o Fernando Henrique assumisse, não fez, e aí se rendeu, saiu o quê? Desmoralizado no seu segundo mandato, e o PSDB, nacionalmente, nunca mais ganhou uma eleição, e nessa de agora, nem candidato terá pela primeira vez na sua história. O Lula não reformou o país, se rendeu antes mesmo de ser eleito, quando fez a famosa carta aos brasileiros, que é uma carta aos banqueiros. Daí ele se aproveitou de um cenário externo muito favorável, elegeu sua sucessora, que pegou um cenário externo desfavorável, não teve, digamos assim, a mesma
artimanha, né, política como o Lula tinha, sofreu impeachment, saiu também ali com a taxa de aprovação baixíssima. O Lula, inclusive, foi parar na cadeia depois. O Temer, que entrou no lugar da Dilma, Temer colocado pelo Lula, também foi parar na cadeia, saiu desmoralizado. Bolsonaro se apresenta como antissistema, se rendeu, também está aí desmoralizado e tudo indica que vai parar na cadeia. E só não sofreu impeachment porque o Lira com o Centrão tomaram conta do governo. Não é simples assim. E porque o próprio Lula também não se articulou como deveria, sendo ele a principal liderança da esquerda na América Latina, no mundo e talvez no universo, Lula se omitiu da luta pelo impeachment. Mas está aí Bolsonaro agora, como presidente, num primeiro mandato, tudo indica que não se reelegerá, será o primeiro na história, saindo desmoralizado, e insisto, pode parar em breve aí na cadeia também, porque crimes nós temos aos montes. Então falta mais o que para a classe política entender que o modelo econômico de governança política se esgotaram, fracassaram, e não é de agora, é de muito tempo. E o Ciro Gomes, né, tem feito uma campanha propondo a mudança, tanto no modelo econômico assim como do modelo político. Fácil não é. Até porque esse modelo econômico de governança política acaba beneficiando alguns, que, como eu falo sempre, tem os seus tentáculos na grande mídia, nos partidos, no sistema político e, né, esses querem manter tudo como está, porque para eles talvez, né, tudo isso está sendo benéfico em alguns aspectos, mas para o nosso povo realmente está muito ruim, é muito prejudicial e é necessário ter coragem para defender a mudança, né, e Ciro Gomes, né, tem tido, e por isso é que a gente vê uma certa dificuldade em atrair apoio, né, de alguns partidos, políticos e grupos. Pessoal, então é isso, eu vou ficar por aqui, mas fazendo aquele pedido, se você puder, compartilhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, até mais!